Em janeiro de 1996, uma série de acontecimentos misteriosos colocou a cidade de Varginha, de 100 mil habitantes, no sul de Minas Gerais, no centro de um dos casos mais impressionantes da ufologia mundial. Relatos de moradores, movimentações militares de cunho ultra-secreto, criaturas extraterrestres caminhando em plena luz do dia e mortes inexplicadas fizeram desse episódio um dos mais controversos da história recente do Brasil. Vamos seguir uma linha do tempo detalhada, com os horários, locais, nomes das testemunhas e o que foi registrado por ufólogos e repórteres que acompanharam o caso desde o início. Tudo começa antes mesmo de janeiro de 1996. Minas Gerais já estava recebendo misteriosas visitas de objetos luminosos cruzando os céus. Uma verdadeira onda de avistamentos acometeu o local e, de acordo com o ufólogo Vittorio Pacatini, nas estradas ao redor de Varginha, diversos objetos foram amplamente avistados pelos motoristas. E antes dos acontecimentos que marcaram o dia 20 de janeiro, um outro episódio, menos conhecido, mas igualmente importante, já havia ocorrido na região. Trata-se do relato de Carlos de Souza, um dos primeiros a testemunhar algo anormal naquela semana. Seu avistamento aconteceu na manhã do dia 13 de janeiro de 1996, 7 dias antes do caso mais famoso envolvendo as 3 meninas. Esse detalhe é fundamental, pois sugere que o fenômeno não começou em Varginha, mas nas redondezas e dias antes. A hipótese levantada por ufólogos é de que 2 naves distintas podem ter sobrevoado a área. Uma que teria caído no dia 13 de janeiro, sendo rapidamente cercada por militares e sem o avistamento de criaturas. E outra que surgiria dias depois, talvez em uma espécie de missão de resgate à primeira nave. O primeiro contato, a queda do objeto e o relato de Carlos de Souza, 13 de janeiro de 1996. O motorista Carlos de Souza percorria a rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais por volta das 6h30. Ele estava em uma viagem para Belo Horizonte, pois iria participar de um encontro entre amigos para voarem de ultraleve, modelo de avião que Carlos tinha licença para pilotar. Naquele momento, Carlos conta que viu uma grande aeronave que tinha um formato de submarino e o tamanho de um micro-ônibus, sobrevoando a rodovia, soltando fumaça pela lateral. Uma parte dele estava danificada, soltando muita fumaça e passou cruzando a rodovia, em uma distância de 300 a 400 metros do chão, bem devagar. O objeto estava perdendo altitude e foi até o final de uma estrada de chão. Fez um giro em 360 graus, ganhou um pouco mais de altitude e percebi que tudo se apagou e parecia ter perdido total força. Então caiu. Naquele momento, Carlos conta que pensou se tratar de algum modelo de dirigível e que poderiam ter pessoas feridas precisando de ajuda. Então pegou seu carro, deu a volta e seguiu em direção ao local do objeto. Carlos conta que ao entrar pela estrada de chão da Fazenda Maiolim, encontrou um cenário totalmente incomum, algo que jamais tinha visto. Os destroços pareciam papel alumínio, aquele que a gente usa para embalar comida. E quando eu peguei um pedaço que estava no chão, percebi que era muito leve.
Eu amassei e, ao soltar, voltou à forma original. Eu lembro de sentir um cheiro muito forte que parecia de amônia com algum ácido. Após alguns minutos, na beira da estrada, Carlos observou um comboio de caminhões militares se aproximando. Segundo ele, havia também uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Os militares imediatamente cercaram o local e mandaram o homem embora sob ameaça e apontando os fuzis em sua direção. Eles chegaram perto de mim e um deles começou a me empurrar, quase a me bater, e eu fiquei sem entender nada. Ele também levantou o fuzil para mim e berrava bastante. Carlos saiu apavorado do local, pegou seu carro e voltou a percorrer seu caminho. Parou no primeiro posto de gasolina que encontrou. Foi quando percebeu que atrás dele um Opala preto havia parado. 2 homens altos de terno escuro foram em sua direção. Aqueles 2 chegaram do nada. Perguntaram se eu era o Carlos de Souza. Falaram o nome da minha mulher e dos meus pais. Sabiam tudo de mim. Chegaram me intimidando, dizendo que eu nunca poderia contar aquilo para ninguém. Em 2021, quase 26 anos depois, Carlos aceitou dar uma entrevista ao ufólogo Marco Aurélio Leal e ao americano James Fox, ambos produtores do documentário Moment of Contact, que conta a história dos casos em Varginha. O avistamento na fazenda, caso Oralina e Eurico de Freitas, 20 de janeiro. Na madrugada de 19 de janeiro de 1996, por volta de 1h30 da madrugada, um casal que vivia na zona rural de Varginha protagonizou aquele que viria a ser o primeiro avistamento da criatura registrado oficialmente naquela semana. Oralina Augusta de Freitas e Eurico Rodrigues de Freitas, moradores da fazenda Senhor Castilho, localizada a cerca de 10 quilômetros da cidade de Varginha, acordaram assustados com um barulho intenso vindo do pasto. O som, descrito por eles como um estouro do gado, sugeria a agitação anormal dos animais, como se estivessem sendo atacados ou ameaçados. Assustada, Oralina alertou o marido. Eurico, levanta, levanta! Meu Deus, tem alguém tentando roubar o gado. Ao se aproximarem da janela, o que viram foi completamente fora do comum. A cerca de 50 metros da casa, um objeto voador cinza metálico com formato semelhante ao de um submarino e do tamanho aproximado de um micro-ônibus flutuava lentamente a poucos metros do solo. O mais impressionante, não emitia nenhum som enquanto se movia pelo céu da fazenda. O objeto parecia estar danificado e liberava uma espécie de fumaça branca que saía da parte traseira ou inferior. Oralina ficou extremamente abalada com o que viu e se afastou da janela, mas Eurico permaneceu observando a nave por cerca de 40 minutos. O objeto seguiu em direção ao morro a aproximadamente 500 metros da propriedade e depois desapareceu no céu, rumo à cidade de Varginha. Este foi o primeiro relato daquela manhã, registrado oficialmente no caso. O depoimento foi coletado pessoalmente pelo ufólogo Vittorio Pacatini, um dos principais pesquisadores do caso Varginha, e viria a se tornar uma das peças centrais na linha do tempo do incidente. É a partir desse ponto que a sequência de eventos se intensifica e a presença de criaturas começa a ser relatada. A primeira captura no córrego entre 9 horas e 10 horas da manhã. Por volta das 9 da manhã, moradores de uma região próxima ao córrego do Barro Branco ligaram para o Corpo de Bombeiros. Disseram que havia um animal estranho que parecia um macaco vermelho, agachado em um barranco, e que algumas crianças estavam jogando pedras no animal, em uma região onde começava uma área de mata fechada. Os bombeiros chegaram pouco tempo depois e conseguiram capturar a criatura, usando redes e equipamentos próprios. Minutos depois, viaturas do exército apareceram no local e cercaram toda a área. Moradores afirmaram ter ouvido tiros de fuzil vindos de dentro da mata.
Em seguida, os militares saíram carregando o que parecia ser o corpo de uma segunda criatura. De acordo com o ufólogo Vittorio Pacatini, após a captura, os populares também relataram que os militares colocaram a criatura em uma caixa de madeira e se dirigiram para fora da cidade. Em depoimento dado ao pesquisador Vittorio Pacatini, um militar que participou da extração da primeira criatura comentou que não estava no local. Ele ainda afirma que não participou da captura, porém recebi a ligação dos bombeiros avisando sobre a captura e me desloquei até o local para pegar o animal, disse ele. No local, ele relembra que conseguiu ouvir um zunido de enxame de abelhas vindo de dentro da caixa. Logo, outro caminhão da ESA, Escola de Sargento das Armas, encostou no local e fez a extração da caixa. Segundo o ufólogo e advogado Ubirajara Rodrigues, que entrevistou dezenas de testemunhas da região, o local exato da ocorrência foi uma área entre os bairros Santana e Jardim Andere, nas margens do córrego Barro Branco. Esse ponto marca o início da mobilização militar mais intensa daquele dia. A intensificação militar. Viaturas passam a circular pelas ruas com frequência. Algumas áreas da cidade são isoladas e a presença do exército se torna cada vez mais evidente, algo incomum para uma manhã comum. Caminhões militares começam a entrar discretamente na cidade, enquanto cercas são instaladas e o controle de acesso a determinadas regiões se torna mais rígido. O contato das meninas, 3:30 da tarde. O mais famoso pedaço desse quebra-cabeças, o avistamento das 3 meninas Liliane Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria Silva, de 14, e a amiga Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, aconteceu na rua Benvenuto Braz Vieira, ao lado do número 76, no bairro Jardim Andere, por volta das 3 da tarde. As 3 meninas estavam caminhando pelo terreno baldio para cortar caminho até em casa e se depararam com uma criatura agachada próxima de um muro. O primeiro susto foi o de Liliane, que estava um pouco adiantada das outras duas, que estavam paradas para ajeitarem melhor a sacola de plástico que Valquíria transportava. E então ouviram o grito de Liliane, que começou a correr. As duas também viram o que não era um bicho e não tinha a menor semelhança com qualquer animal conhecido. Também não era um ser humano, pois a pele era marrom escura, viscosa, como se tivesse óleo espalhado por toda a superfície do corpo, com 3 protuberâncias na cabeça, como se fossem pequenos chifres, grandes olhos vermelhos sem pupilas e saindo para fora do rosto. A boca e nariz eram pequenos, pernas e braços finos, veias salientes e grossas saindo do pescoço e indo até por cima do ombro. Os pés grandes, desproporcionais ao resto do corpo. Mesmo com o grito de Liliane, a criatura continuou agachada e com as mãos entre as pernas. Apenas virando o rosto para ela e sem se mexer, foi o suficiente para o pânico se estabelecer. Embora elas tivessem tido apenas a visão por um instante da criatura, mesmo na correria, viram-o ser agachada do mesmo jeito, sem expressar nenhuma reação. Ao chegarem em casa, as meninas encontraram a mãe delas, Luísa Helena da Silva, que percebeu o quanto as 3 estavam amedrontadas, em choro compulsório, pernas e mãos trêmulas e gaguejando muito. Chegaram a acreditar terem visto o demônio. Luísa foi até o local, onde não encontrou nada, mas observou que no muro onde as meninas disseram terem visto a criatura, havia uma pegada com 3 dedos bifurcados e sentiu um cheiro muito forte de amônia. Um pouco mais de uma semana depois, no dia 29 de abril, Dona Luísa, mãe das meninas, recebeu em sua casa, por volta das 10 da noite, a visita de 4 homens bem vestidos, que não quiseram se identificar, oferecendo a ela e suas filhas muito dinheiro, caso as mesmas fossem à imprensa para negar tudo o que viram e que estavam afirmando até o momento. Dias mais tarde,
Dona Luísa contou ao ufólogo Ubirajara sobre a tentativa de suborno que havia sofrido. As meninas foram entrevistadas por diversos veículos e reafirmaram sua versão por anos. Esse foi o relato mais amplamente divulgado na imprensa e que deu projeção internacional ao caso. Mas talvez o acontecimento mais grave estivesse para acontecer ainda naquele dia. O policial e a infecção misteriosa, 8 horas da noite. De acordo com investigações posteriores, Marco Eli Xerezi, de 23 anos, era policial do serviço reservado da PM de Varginha, o setor de inteligência conhecido como P2. Na noite de 20 de janeiro de 1996, ele e seu colega Eric Lopes foram designados para uma missão incomum: localizar e capturar uma criatura que havia sido avistada na região. A dupla saiu em um Fiat Premio utilizado como viatura descaracterizada. A orientação recebida foi clara: caso localizassem o ser, deveriam detê-lo e entregá-lo às Forças Armadas. Por volta das 8 da noite, enquanto patrulhavam a área do bairro Jardim Andere, nas proximidades da onde mais cedo as 3 meninas haviam testemunhado algo estranho, os 2 policiais avistaram a criatura cruzando rapidamente a rua, passando bem em frente ao veículo, quase sendo atropelada. Xerezi saiu do carro e, em um ato impulsivo, capturou o ser com as próprias mãos. Durante a ação, foi arranhado na região da axila, mas conseguiu conter a criatura e colocá-la no banco de trás do carro. Nos dias seguintes, Marco começou a apresentar sintomas preocupantes: fortes dores, febre e indisposição intensa. Foi internado no hospital regional e, apesar dos esforços médicos, morreu poucos dias depois. O laudo indicava uma infecção generalizada causada por uma substância tóxica de origem desconhecida. O enterro foi realizado de forma rápida e discreta. Segundo os familiares, a polícia militar determinou que não houvesse velório e que o caixão permanecesse lacrado. Chegada ao Hospital Regional e Humanitas, 2 horas da madrugada. Por volta das 2 horas da madrugada, o policial Xerezi, acompanhado por uma escolta militar, levou uma criatura até o Hospital Regional. Ao chegar, recebeu a ordem de um dos médicos para deixar o local, pois ali não seria o ambiente adequado para tratar aquele ser desconhecido. Segundo funcionários que estavam de plantão naquele dia, a criatura apresentava sinais vitais. Ela foi encaminhada diretamente para uma área restrita e apenas alguns profissionais tiveram contato com ela. O clima dentro do hospital tornou-se tenso e vários enfermeiros foram dispensados. Em entrevista aos ufólogos Marco Aurélio Leal e James Fox para o documentário Moment of Contact, o radiologista de plantão na época, que preferiu permanecer anônimo, relatou ter sido pressionado pelos militares a realizar diversos exames de raio-x em um objeto que eles carregavam. Quando percebi, estava cercado por muitos militares que mandaram que eu tirasse raios-x de um saco preto. Nunca cheguei a ver o que havia dentro, mas sei que eles não olhavam para o saco, E sim, fixamente para mim, observando cada um dos meus movimentos com atenção. Ele também revelou que o cheiro forte deixado pelo saco demorou cerca de 2 dias para desaparecer. Parecia amônia, mas muito mais intensa, recordou o radiologista. Poucas horas depois, já na madrugada do dia 21, a criatura foi transferida para o Hospital Humanitas, uma unidade menor, localizada em uma área mais afastada da cidade. Essa mudança repentina despertou a atenção dos pesquisadores, pois indica que o objetivo era retirar a criatura de um local com muitos funcionários e civis para um ambiente mais controlado. No Hospital Humanitas, a entrada principal foi fechada e o acesso interno isolado. Testemunhas relataram a presença constante de viaturas militares durante toda a madrugada. A transferência das criaturas para a ESA.
Na tarde de 21 de janeiro de 1996, o Hospital Humanitas, em Varginha, foi palco de uma movimentação incomum. Por volta das 5h30 da tarde, diversos caminhões militares, cobertos com lonas escuras, saíram da unidade hospitalar. Segundo apurações de ufólogos, como Vitório Pacatini e Ubirajara Rodrigues, os veículos pertenciam ao Exército Brasileiro. Eles carregavam 2 caixas metálicas, uma delas equipada com sistema de ventilação que estava ativo, o que sugere que continha um ser vivo dentro. O comboio seguiu em direção à Escola de Sargentos das Armas, a ESA, em Três Corações, Minas Gerais, cidade vizinha a Varginha. Segundo relatos, os caminhões entraram pelo portão lateral da unidade e foram conduzidos a uma instalação interna pertencente ao Serviço de Inteligência Militar, S2. A presença dos veículos e o isolamento dos acessos chamaram a atenção por sua segurança incomum e vigilância intensa. A transferência das criaturas para a Unicamp. Na madrugada do dia 23 de janeiro de 1996, os seres capturados em Varginha teriam sido transportados para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com diversos relatos investigados por ufólogos, os ETs foram deixados na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SpaceX, e posteriormente transferidos para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Na manhã seguinte, teria sido realizada uma autópsia nas criaturas. O procedimento, segundo testemunhos, foi conduzido pelo renomado médico legista Fortunato Badan Palhares, acompanhado por uma equipe composta por médicos civis e militares. Durante todo o processo, o acesso aos corredores da unidade hospitalar foi rigorosamente restrito. Funcionários relataram que o nível de sigilo e isolamento imposto naquele dia jamais havia sido visto antes na universidade. Tanto o Dr. Badan Palhares quanto os representantes da Unicamp negam publicamente qualquer envolvimento no caso. No entanto, há múltiplos relatos que indicam que laboratórios foram isolados durante o período, reforçando as suspeitas de que algo incomum realmente ocorreu dentro das instalações da universidade. Além disso, há registros não confirmados de que no dia 26 de janeiro de 1996, oficiais norte-americanos teriam visitado a Unicamp com o pretexto de selecionar cientistas brasileiros para programas de intercâmbio científico. No entanto, segundo essas fontes, o verdadeiro objetivo da missão era trabalhar diretamente com os corpos alienígenas nos laboratórios subterrâneos da universidade, estruturas supostamente construídas durante o regime militar brasileiro. Há ainda rumores de que esses locais foram, no passado, utilizados para práticas de tortura e experimentos ilegais, o que apenas intensifica o clima de mistério e suspeita em torno do episódio. Zoológico de Varginha e o caso Terezinha Galo Klepp. No dia 21 de abril de 1996, Terezinha Galo Klepp participava de uma festa de aniversário no restaurante localizado dentro do Jardim Zoológico de Varginha, em Minas Gerais. Ela saiu até a varanda do local para fumar. Foi então que, a poucos metros de distância, algo chamou sua atenção. Atrás de uma cerca, parcialmente escondida, havia a cabeça de uma criatura observando-a fixamente. Segundo seu relato, o ser era idêntico ao descrito pelas meninas, no caso ocorrido 3 meses antes no bairro Jardim Andere. Pele marrom, olhos vermelhos vivos e protuberâncias na cabeça. A única diferença era que a criatura parecia estar usando um capacete de cor amarela. Tomada por um choque profundo, Terezinha voltou para dentro do restaurante sem dizer uma palavra a ninguém. Somente ao chegar em casa, ela conseguiu contar ao marido o que havia presenciado. O caso se tornou mais uma das peças enigmáticas que compõem os desdobramentos do incidente de Varginha. Poucos dias após o avistamento da criatura,
e próprio zoológico começou a registrar um novo acontecimento estranho e perturbador: a morte repentina de diversos animais de espécies diferentes sem qualquer causa aparente. 5 animais foram encontrados mortos no local: 2 veados campeiros, uma jaguatirica e uma anta. As necropsias não foram realizadas diretamente no zoológico. A doutora Leila Cabral, que era diretora da instituição na época, determinou que um dos veterinários do local enviasse os corpos dos animais para análise especializada em Belo Horizonte. A decisão foi tomada diante da gravidade e do mistério em torno das mortes. Os resultados chocaram a equipe técnica. Os órgãos internos dos animais estavam completamente enegrecidos, como se tivessem sido queimados ou corroídos de dentro para fora. Nenhuma doença conhecida justificava aquele padrão de colapso orgânico. A suspeita entre alguns veterinários e estudiosos da área é de que os animais possam ter tido contato com algum agente patogênico desconhecido, possivelmente o mesmo que teria causado a infecção fatal no policial militar Marco Eli Xerezi, que faleceu dias após capturar um dos seres de Varginha. Esse padrão incomum de mortes fortaleceu a hipótese levantada por ufólogos de que o caso não envolvia apenas uma aparição, mas sim um possível risco biológico de origem extraterrestre. Dr. Ítalo Denelli Venturelli afirma ter visto um vídeo da criatura, 2023. Em meados de 2023, o neurologista e neurocirurgião Dr. Ítalo Denelli Venturelli, do Hospital Regional de Varginha, revelou publicamente um dos relatos mais impactantes do caso ET de Varginha. Ele afirma ter assistido pessoalmente a um vídeo secreto com cerca de 15 a 20 segundos contendo imagens de uma das criaturas capturadas, filmagens feitas dentro do próprio hospital. Segundo o Dr. Venturelli, um colega médico que teria participado do atendimento e suposta cirurgia em uma das criaturas, o procurou e mostrou o vídeo em uma sala restrita do hospital. Na fita, é possível ver a criatura estirada em uma maca, sendo examinada por profissionais. A gravação era curta, mas chocante. 3 saliências na cabeça, olhos vermelhos brilhantes, corpo magro, pescoço quase imperceptível e membros delgados. Exatamente como descrevem Liliane, Valquíria e Kátia, a criatura parecia viva e se movia vagarosamente durante a filmagem. Venturelli contou que ficou impactado, tanto pela seriedade médica quanto pela natureza clínico-científica da filmagem. Ele afirmou: era claramente um hominídeo, diferente de qualquer ser humano. A cabeça era grande, com 3 calombos discretos. Os olhos vermelhos. Tinha apenas 1 metro de altura, bem baixo. Apesar do vídeo ter sido assistido por Ventura e possivelmente outros colegas, nenhum registro oficial foi liberado. A gravação continua mantida sob sigilo e os documentos relacionados jamais foram divulgados. Essa revelação foi revelada em entrevistas conduzidas por ufólogos como Marco Leal e João Marcelo, para o documentário Moment of Contact, no qual Venturelli participou. Lá, ficou claro que ele não realizou a operação diretamente, mas foi chamado posteriormente para dar sua opinião técnica sobre o procedimento. A Gruta Interditada. Logo após esses eventos, moradores da região do córrego Barro Branco, onde ocorreu a primeira captura, relataram a presença constante de militares numa pequena gruta próxima ao local. Segundo os relatos, a gruta foi isolada com cordas, presença armada e ninguém podia se aproximar. Foram vistos equipamentos sendo levados para dentro e caixas sendo retiradas em horários noturnos. Essa gruta nunca foi oficialmente investigada, mas muitos acreditam que outra criatura ou várias delas tenham se escondido ali e sido capturada posteriormente,
Hoje em dia, a gruta se encontra com a entrada interditada por uma grade e trancada com cadeados. Teorias, encobrimentos e versões oficiais. Com o passar das semanas, o silêncio das autoridades transformou-se em suspeita. O Exército Brasileiro divulgou uma nota afirmando que toda a movimentação em Varginha se tratava apenas de uma operação rotineira de manutenção de viaturas. Já o Inquérito Policial Militar, IPM, instituído em janeiro de 1997, concluiu que o ET visto pelas meninas no Jardim Andere seria, na verdade, um morador local apelidado de Mudinho, um homem com deficiência mental que costumava andar agachado pelas ruas, o que, segundo o relatório, teria confundido 3 adolescentes. O mesmo inquérito alegou ainda que as criaturas vistas nos hospitais não passavam de um casal de anões que havia falecido recentemente, e que os militares teriam os transportado em ambulâncias para necropsia, uma justificativa considerada absurda para a população e para pesquisadores. Essas versões oficiais, contudo, foram amplamente rejeitadas por testemunhas e pela comunidade local. As meninas afirmaram conhecer o Mudinho pessoalmente e garantiram que ele jamais teria as características relatadas. Uma testemunha disse que ele estava em outro ponto da cidade no momento do avistamento, o que invalida completamente a hipótese de confusão visual. Pesquisadores da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, Marco Antônio Petit e Ubirajara Rodrigues também rebateram com vigor. Eles destacam que a cronologia apresentada no IPM foi modificada, transferindo o horário do avistamento para depois do pôr do sol, com desculpas como chuva e vento fortes, elementos que não ocorreram no momento confirmado do contato visual, que aconteceu em plena luz do dia. A juíza militar Thelma Queiroz, em 4 de julho de 1997, declarou que o ET de Varginha nunca existiu e considerou as narrativas insustentáveis diante das explicações apresentadas. Um encerramento oficial amplamente contestado por estudiosos e familiares das testemunhas. Uma teoria que ganhou força ao longo dos anos sugere que as criaturas capturadas possam ter sido entregues aos Estados Unidos em troca de algum tipo de acordo tecnológico ou político. Essa hipótese foi levantada por ufólogos como Marco Antônio Petit e Vittorio Pacatini, que participaram ativamente da investigação do caso. Uma versão dessa teoria indica que os seres foram levados em um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, que decolou da base aérea de Campinas poucos dias após o incidente. O controlador de voo, Marcos Feres, relatou que em 20 de janeiro de 1996, identificou uma aeronave americana entrando no espaço aéreo brasileiro sem a devida autorização. Após contato com um superior, foi informado que a aeronave tinha como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Após pousar, 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira decolaram em direção a Varginha. Após algum tempo, retornaram a Campinas e a aeronave americana seguiu de volta aos Estados Unidos. Embora não haja provas documentais dessa troca, a movimentação nos bastidores foi intensa e o Itamaraty nunca comentou oficialmente o caso. Outra teoria que surgiu com o tempo é ainda mais polêmica: a ideia de que as criaturas teriam sido usadas como moeda de troca, para viabilizar a ida do astronauta Marcos Pontes ao espaço anos depois. Segundo relatos que circulam entre grupos ufológicos, após o suposto envio clandestino de uma das criaturas capturadas em Varginha aos Estados Unidos, teria ocorrido uma espécie de reciprocidade. O Brasil teria negociado a ida de um representante ao espaço, o astronauta Marcos Pontes. A hipótese sugere que essa cooperação teria sido forçada e, em troca do ET, o que teria permitido sua missão à Estação Espacial Internacional, ISS.
Além das gravações atribuídas a civis, há alegações de que militares brasileiros teriam produzido fitas contendo imagens de seres extraterrestres capturados durante o incidente. Essas supostas gravações seriam de caráter confidencial e teriam sido feitas para documentar a operação. No entanto, não há evidências concretas que comprovem a existência dessas fitas e as autoridades militares negam qualquer envolvimento em tais gravações. Por fim, vale destacar que, na ocasião, o Exército Brasileiro classificou os documentos relacionados ao caso Varginha como ultra-secretos, conforme previsto na legislação nacional. De acordo com as normas vigentes, esse tipo de classificação permite um prazo de sigilo de até 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 25, nos casos considerados excepcionais, como situações que envolvam riscos à soberania nacional ou às relações internacionais. Ou seja, o acesso público a esses documentos pode ser legalmente bloqueado por até 50 anos. Ao longo das décadas, o caso Varginha permaneceu sob esse sigilo militar por 20 anos, até que em 2016, o prazo foi renovado por mais 25 anos. Isso significa que os arquivos oficiais sobre o que realmente ocorreu naquele janeiro de 1996 só poderão ser consultados, caso ainda existam e não tenham sido destruídos ou extraviados, a partir do ano de 2041. Até lá, o silêncio institucional continua, mantendo encoberta a verdade oficial sobre o incidente e alimentando dúvidas, especulações e o imaginário popular, tanto no Brasil quanto no cenário ufológico internacional. Mais de 2 décadas se passaram desde aquela madrugada em Varginha. E apesar dos inúmeros relatos, investigações independentes, movimentações militares e tentativas de acesso aos documentos oficiais, a verdade continua envolta em mistério. O que exatamente aconteceu naquela pequena cidade mineira em janeiro de 1996? Teria sido apenas uma sequência de mal-entendidos e histeria coletiva? Ou estamos diante de um dos casos mais bem encobertos da história da ufologia mundial? O fato é que os principais registros foram colocados sob sigilo militar, e mesmo após o vencimento do prazo inicial, a renovação por mais 25 anos reforçou o manto de silêncio oficial. Documentos trancados, explicações desencompradas e um silêncio que ecoa há quase 30 anos. Enquanto isso, os relatos das testemunhas permanecem vivos e consistentes. Pessoas comuns, sem qualquer motivo para mentir, que carregam até hoje a lembrança vívida do que viram e viveram. Para elas, não há dúvida, algo extraordinário aconteceu em Varginha. Talvez a verdade esteja nos arquivos guardados às 7 chaves. Talvez ela esteja apenas na memória daqueles que estavam lá. Ou, quem sabe, ela esteja nas entrelinhas do que nunca foi dito. O que realmente foi capturado? O que foi levado de Varginha? E por que tanto esforço para esconder? Essas perguntas seguem sem resposta. Mas uma coisa é certa: o caso Varginha não foi apenas mais uma história de disco voador. Foi um evento que desafiou a lógica, abalou instituições e colocou o Brasil no centro do debate ufológico mundial. E até que a verdade venha à tona, se é que um dia virá, o mistério permanece. No céu, nos arquivos e na mente de todos que se atrevem a perguntar: e se for verdade? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais investigações como essa, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca os próximos conteúdos. Deixe também nos comentários a sua opinião sobre o caso. Obrigado por assistir e até a próxima.